Olá, gente! Cá estamos outra vez na Escola de Comunicações e Artes da USP, no Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura, OBCOM, para mais uma prosa sem censura. Nós vamos entrevistar hoje o pesquisador Luciano Somenzari e vamos ter para entrevistá-lo o nosso pesquisador André Bueno. Nós vamos falar sobre silenciamento na imprensa. Vamos ver o que é que vai sair hoje. Contamos com a sua audiência até o finzinho. Luciano, nós sabemos que você terminou há pouco tempo uma pesquisa sobre o silenciamento na imprensa. Me diga, como é que você chegou a esse objeto de pesquisa? Bom, eu, como leitor assíduo de jornais, agora nem tanto, mas de bastante tempo para cá, né, e como jornalista formado, eu sempre tive um olhar, como não poderia deixar de ser, bastante crítico com relação ao noticiário diário publicado na imprensa. E eu, como um leitor atento e como várias pessoas que também leem jornais ou ouvem rádio e assistem o telejornal na TV, percebem que não é possível dar conta de todos os detalhes de uma notícia, né? Isso é uma coisa. Agora, eu como leitor percebia também que fatos relevantes que faziam parte daquele contexto noticiado eram omitidos e são omitidos e de uma maneira evidentemente deliberada. E isso me chamava e me chama muito a atenção, porque me faz remeter à maneira como se produz o jornalismo, né? Não só no Brasil, como no resto do mundo, né? O Brasil é bastante... segue a tradição americana de se produzir notícia dentro de uma metodologia, de um padrão relativamente pré-estabelecido. Então, o processo de formação da notícia obedece a alguns padrões e dentro desse processo o silenciamento está sempre presente, né? A ausência de fatos relevantes sempre está presente. Então isso me chamou muito a atenção e me fez lançar a mão e começar uma pesquisa de mestrado para tratar justamente disso. Luciano, o que você chama de silenciamento na imprensa? Bom, o Perseu Abramo, no livro famoso dele, Padrões de Manipulação da Imprensa, ele tem uma frase que é bastante elucidativa quanto a isso, né? Ele diz que é um silenciamento deliberado e militante de fatos relevantes que são deixados para fora do noticiário, né? Quando a apresentação da notícia, de uma maneira geral, e essa notícia tem o seu contexto social, político, religioso ou econômico. E se tem determinado assunto, aspecto ou fato que deixa de fazer parte, que não está presente naquela notícia, naquela maneira de se informar, eu chamo isso de silenciamento. E eu vejo, além disso, que essas omissões ou esses hiatos presentes no noticiário são uma forma de silenciamento e são evidentemente deliberados. Então eu dou um exemplo. Então, hoje a narrativa que se ouve da maioria dos analistas econômicos, dos jornalistas econômicos, com relação à gestão administrativa do Estado é de que o Estado precisa ser austero, o governo e o Estado, por conseguinte, gasta muito, sobretudo gasta mais do que arrecada. Então, portanto, é preciso haver uma austeridade fiscal, o governo precisa ser enxuto, o Estado precisa trabalhar de maneira mais eficiente. Essa é a narrativa que a gente ouve, né, e que aparece no noticiário diariamente. Se a gente for falar de internet, a cada momento, né, horariamente.
E as pessoas estão acostumadas com esse tipo de discurso. Agora, o que não é dito dentro desse contexto é que o recurso supostamente poupado dentro desse processo de austeridade não vai para a educação, não vai para a saúde, não vai para os setores que beneficiam a população, mas vai para pagar a dívida de banco, ou melhor, desculpe, mas vai para pagar a título da dívida pública que o governo entrega para o sistema financeiro. Então, esse detalhe importantíssimo e que faria uma diferença fundamental para a compreensão de como se dá a dinâmica econômica é simplesmente silenciado dos noticiários econômicos que a gente vê. A professora Eni Orlandi tem um conceito bastante interessante a esse respeito. O silenciamento não é o impedimento de se falar, mas é o impedimento de você fazer com que o seu interlocutor sustente o discurso. Né? Então, como se fala bastante de austeridade, dessas questões ligadas à economia, nesse exemplo que eu acabei de dar, né? Por outro lado, não dá a oportunidade para se falar ou para se destacar um outro fato que é absolutamente relevante, que é a questão da poupança que é entregue, que é drenada para o serviço da dívida interna brasileira ou para o sistema financeiro que acaba absorvendo esse, entre aspas, excedente da economia. A história não é totalmente contada, porque se ela fosse contada, né, as consequências seriam outras, por exemplo. Né? Quer dizer, o discurso seria, quer dizer, esse discurso da austeridade não se sustentaria por si só. Explique para os nossos ouvintes como é que um jornalista escolhe a notícia que vai ser publicada num jornal ou que vai sair na televisão. Bom, aí existem o que no jornalismo a gente chama de critérios de noticiabilidade. Né? Dentro do mundo acadêmico, vamos dizer assim, isso dentro da teoria do jornalismo, isso é chamado valor notícia. Né? O que tem valor notícia e o que não tem valor notícia. Nas redações dos jornais, que é um mundo relativamente afastado do mundo acadêmico, o termo que se usa é isso é pauta ou não é pauta? Né? Isso que nós estamos apurando tem valor jornalístico ou não tem? E o que tem valor jornalístico? De uma maneira geral, é aquilo que interfere diretamente no interesse público, ou que altera a vida do cidadão de alguma maneira. Não é? Isso é um dos critérios de noticiabilidade. Né? Aquilo que é interessante, que é relevante e que diz respeito, por exemplo, ao poder ou que diz respeito às questões que estão relacionadas a grupos sociais, tudo isso faz parte é passível de ser notícia. Então, os critérios estabelecidos nas redações são muito subjetivos e fazem parte de uma tradição histórica, inclusive, de como essas redações, né, ou dentro do histórico das tradições dos meios de comunicação, como eles olham a sociedade. Como o jornalista, como o dono de jornal, como o editor, como o repórter, enxerga o seu meio social. E a partir dessa visão, que no caso dos grandes meios de comunicação, dos grandes jornais, das grandes revistas, são redações com o olhar de classe média alta, então eles enxergam o mundo através dessa ótica da classe média. Então, determinados assuntos que, no âmbito da periferia das grandes cidades, seriam grandes fatos jornalísticos, para eles não tem importância, porque eles não estão imersos naquele olhar das pessoas que vivem na periferia. Então, por exemplo, a questão do jovem negro, da violência com relação ao jovem negro, que fez parte da minha pesquisa de dissertação. É um assunto que dificilmente vai estar figurando nas páginas dos grandes jornais. Porque o que é o jovem negro, a violência contra o jovem negro? É um fenômeno que acontece na periferia das grandes cidades. Então, portanto, teoricamente, longe do ambiente frequentado pela classe média, pela classe média alta, que são os leitores desses grandes jornais. Como a minha pesquisa avaliou a Folha de São Paulo, né, um jornal eminentemente paulista, e o Globo, o jornal que tem sede na capital fluminense, isso ficou muito nítido na pesquisa que eu fiz, né? Esse olhar do carioca ou do paulista classe média diante de fatos que para eles não têm relevância. Então, portanto, ou simplesmente não são abordados, ou quando são abordados,
são abordados de maneira que o interesse maior é pela ótica dos integrantes da classe média, vamos dizer assim. Você estudou vários tipos de silenciamento. Você se lembra de algum fato importante que tenha sido silenciado, que você abordou na sua pesquisa? Tem algumas questões bastante interessantes, né, na pesquisa que eu fiz. Eu pesquisei mais de 2.000 capas desses dois jornais, da Folha e do Globo, né? E eu identifiquei nessas 2.000 capas um assunto específico que foi o sistema carcerário, os problemas envolvendo o sistema carcerário. Então, todos os assuntos que envolviam essa questão, eu separei dentro dessas 2.000 capas entre 2014 e 2016, para eu fazer uma análise um pouco mais apurada daquilo ali. Então, para a gente ter uma ideia, do ponto de vista eminentemente numérico, de 2.000 capas de jornais durante esses 3 anos, apenas 39 delas abordavam a questão do sistema prisional. E a gente não pode dizer que o sistema prisional é um assunto irrelevante para a realidade brasileira. O Brasil hoje ocupa a 3ª posição dos países que mais encarceram pessoas no mundo. Acho que perde para a China e para os Estados Unidos. Na época que eu fiz a pesquisa era o 4º, hoje já está em 3º. Então são 800 mil pessoas que estão nos nossos presídios, né, pelos mais diferentes delitos. Então é um assunto de extrema relevância. Mas mais uma vez, se a gente olhar pela perspectiva da classe média, não interessa quem está nos presídios. Porque a narrativa que se ouve na maioria das notícias ou dos informes que a gente vê da grande imprensa é que se ele está no presídio é porque cometeu algum crime, então, portanto, tem que estar lá mesmo. E não interessa se as condições do cumprimento da pena são não humanas ou são insalubres. Isso não tem interesse, pelo menos na abordagem da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo um pouco menos, mas sobretudo do Globo, é de que essas questões não eram nem discutidas, né? Haja vista a quantidade de inserções de matérias desse tipo que aconteceu durante esses 3 anos, né? De 2.192 capas, apenas 39 delas abordavam a questão do sistema prisional, né? E dentro dessas 39 matérias, por exemplo, não existia nenhuma abordagem mais específica sobre reincidência, que é a situação em que o preso cumpre a sua pena, mas volta por questões outras para o mesmo sistema prisional, né, porque cometeu crimes reincidentes. E a outra questão que também não está presente é a própria voz do preso, né, dentro da narrativa exposta nas matérias jornalísticas. Então, os jornais ouvem especialistas, ouvem juristas, estudiosos, ouvem o maior número possível de, entre aspas, pessoas que entendem do assunto, mas nunca vão falar com o próprio preso que está cumprindo a pena. Mais uma vez, né, na minha opinião, aquela questão de classe arraigada, em que não interessa saber o que o criminoso pensa, como é que ele está vivendo, em que situação que ele está lá, porque supostamente ele está preso para ser reintegrado à sociedade. A prisão, uma das características de se prender uma pessoa que cometeu um crime é afastá-lo da sociedade temporariamente, mas posteriormente reintegrá-lo a essa sociedade, porque afinal de contas ele, dependendo do crime, ele não vai ficar preso o resto da vida, mesmo porque isso não tem sentido, né? No Brasil não tem pena de morte e também não tem a pena perpétua. Então, portanto, em algum momento, esse cidadão vai ter que ser reintegrado à sociedade. Para isso, precisa ter um trabalho interno dentro do sistema prisional para reintegrá-lo à sociedade. E é obviamente que isso não acontece, né? A gente, pelo que se fala no noticiário e pelo que a gente vê através de estudos com relação ao sistema prisional, é uma fábrica de bandidos, né? A universidade do crime. As pessoas saem de lá geralmente piores do que entraram, né? Porque a situação, a estrutura, o sistema todo, ele é produzido para não reintegrar ninguém. Então,
E essas questões estão simplesmente silenciadas dentro dessas matérias, dessas reportagens que eu analisei, né? Luciano, você poderia dizer que esse silenciamento que existe na imprensa, nos meios de comunicação, sempre que possível, né, é um tipo de censura? Na minha opinião, sim. É uma censura. É uma censura observando critérios de classe, critérios até de religião, critérios jurídicos, né? À medida que existem grupos que forçam o impedimento de determinados assuntos tomarem relevância necessária no noticiário, não é? Isso se torna uma censura, ainda que indireta, né? Por que um jornal que tem por característica principal servir ao seu leitor de informações que dizem respeito aos fatos da realidade, por que esse jornal não pode abordar determinado assunto? Porque esses assuntos relevantes, que seriam, do ponto de vista do valor notícia, como eu falei anteriormente, necessários para figurar na página do jornal, ou no rádio, ou no telejornal, por que eles têm por que eles são silenciados, né? Então não faz sentido, né? Se são silenciados deliberadamente é porque existe um interesse bastante definido para esses assuntos não estarem no noticiário. Então, na minha opinião, isso, sem dúvida, é uma forma de censura. Muito obrigada, Luciano, da sua fala, das suas explicações. Nós queremos agradecer também ao André Bueno a sua participação nessa conversa. Queremos agradecer a vocês que ficaram nos ouvindo e que agora já sabem que existe um valor notícia e que existe aquilo que convém ser falado e aquilo que convém ser silenciado. Vamos ficar atentos para aquilo que a gente não está ouvindo, não está lendo, não está vendo. Então, se você gostou dessa entrevista, dê o seu like, compartilhe o nosso vídeo e voltem para a nova entrevista. Obrigada.